Bom dia, voltamos aqui a partir do artigo 4º da 86693, ainda dentro da seção 1 do capítulo 1. Passando aqui então ao artigo 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos e entidades, a que se refere o artigo 1º, têm direito público subjetivo, a fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão, como a gente tinha destacado na aula anterior, acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Pessoal, nós temos um princípio de licitação que a gente chama de princípio do procedimento formal. Pois bem, o que significa o princípio do procedimento formal, que é referido não só aqui no parágrafo único, quando fala em ato administrativo formal, mas principalmente aqui no caput do artigo 4º, quando fala direito público subjetivo para todos aqueles que participam da licitação. Vejam só, quando estuda a forma dentro de ato administrativo, a gente diz que a forma ela pode ser sanável ou insanável. A forma, sob uma perspectiva externa, nada mais é do que o procedimento que deve ser observado para a produção de certo ato final. Pois bem, em regra, as formas em direito administrativo são do tipo não essenciais, ou seja, a sua não observância não acarreta necessariamente a anulação do ato defeituoso. É raro, ou pelo menos é cada vez mais raro, nós temos em direito administrativo formas efetivamente essenciais, que são aquelas que, previstas em lei, sua inobservância acarreta a anulação do ato viciado. Pois bem, no artigo 4º eu tenho o quê? Uma prescrição peremptória do legislador, dizendo que o procedimento licitatório da 86693 caracteriza-se como direito público subjetivo do licitante. Pois bem, o que é isso? Vamos voltar aqui. É uma primeira ideia de que as formas, ou seja, os requisitos formais da 86693, na verdade, quando não correspondidos, quando não observados, acarretam necessariamente a anulação do ato produzido. Como nós vamos ver no decorrer da 86693, isso nem sempre ocorre, mas existem efetivamente alguns atos cuja forma é definida na 86693, que quando a forma não é observada, o ato é simplesmente nulo. Não tem como ele ser convalidado pela administração. Por que esse formalismo, pessoal? Ora, porque esse formalismo tem dois objetivos. Primeiro, proteger os licitantes, assegurar-lhes, principalmente sob uma perspectiva de isonomia, que as normas da 866 serão efetivamente cumpridas. Um segundo objetivo para esse rigorismo na forma é assegurar o quê, pessoal? A lisura do procedimento. O que nós temos que guardar do que eu falei até aqui? Primeiro, que o artigo 4º consagra um princípio, o princípio do procedimento formal. Na sua parte inicial, ele define que é direito público subjetivo, ou seja, um direito oponível à administração de todo licitante, o direito à fiel observância do procedimento previsto na lei. Isso significa o quê? Que qualquer defeito de forma acarreta a nulidade do ato? Não. Mas que eu tenho certos atos que, pela relevância do procedimento, se destacam dos demais, que quando não é observada a forma prevista na lei,
O ato é simplesmente nulo. Não é possível sua convalidação, sua correção pela administração. O ato deve ser anulado e realizado novamente. Pois bem, e chegamos aqui no artigo final da seção 1 do capítulo 1 da lei, o artigo 5º. Segundo ele, todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Ressalvado o disposto no artigo 42 dessa lei, devendo cada unidade na administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Então vejam só, já vamos aqui entender, não é difícil. O nosso artigo 42 no caput, desculpe, é o artigo 5º, mas antes ele faz uma referência ao artigo 42, eu transcrevi ele parcialmente, para a gente entender qual a ressalva que ele faz ao artigo 5º. Então vejam só o artigo 42, caput, parágrafos 1º e 2º. O que ele nos diz nas concorrências de âmbito internacional? Pessoal, parando aqui, o que são concorrências ou licitações, genericamente falando, de âmbito internacional? São aquelas das quais podem participar também empresas não localizadas no Brasil e sem autorização para atuar em nosso território, ou seja, empresas estrangeiras. Voltando aqui, iniciando novamente. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente poderá fazer o licitante brasileiro. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior, será efetuado em moeda brasileira, a taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Então vejam só, pessoal, o que o dispositivo autoriza é que nas licitações internacionais as propostas sejam efetuadas em moeda estrangeira, o que pode ser utilizado quando autorizado tanto ao licitante estrangeiro como ao licitante brasileiro. A diferença é que quando isso ocorrer, ou seja, quando tiver um licitante brasileiro cotando o preço de proposta em moeda estrangeira, ainda assim o licitante brasileiro será pago, aqui está, em moeda brasileira. E o estrangeiro, se for o caso, será pago na própria moeda com base na qual ele fez a proposta. Pois bem, então o artigo 42, ele ressalta essa parte inicial aqui do artigo 5º, que é o que a gente chama, deixa eu colocar aqui para frente, de curso forçado da moeda nacional, salvo licitações internacionais. Portanto, salvo nas licitações internacionais, por força da incidência do artigo 42, nós temos o curso forçado da moeda nacional. O que significa isso? Aqui está. Vou ler novamente a parte inicial. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Pois bem, seguindo aqui, pessoal, vamos dizer essa segunda parte aqui do dispositivo. Deixa eu colocar aqui para frente. B. Ordem cronológica de pagamento. Aplicação do princípio da impessoalidade. Vedação ao pagamento do que a doutrina chama de per saltum. O que significa isso, pessoal? Na verdade, é bem simples. Vou ler novamente aqui essa parte do meio. Devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. Ou seja, pessoal, se tem, por exemplo, 3 contratos celebrados no contexto de certa entidade administrativa. O primeiro prevê um pagamento, ou seja, a exigibilidade da remuneração mensal para o dia 5, o outro para o dia 7 e o outro para o dia 9. Ora, impõe a norma, como regra generalíssima, que o pagamento observe essa ordem cronológica, ou seja,
primeiro o contrato que vence antes e, na ordem, sucessivamente, aqueles que vencem anteriormente aos demais. Pois bem, essa regra admite uma exceção. Pode a autoridade competente, mediante prévia justificativa e desde que presente relevantes razões de interesse público devidamente publicadas, excepcionar a regra. E fazer o quê, pessoal? Pagar, primeiro, um contrato cuja exigibilidade é posterior à de outro. Pois bem, e na aplicação dessa regra, nós devemos observar a fonte diferenciada de recursos. O que é isso aqui, pessoal? Eu dei alguns exemplos de fontes diferenciadas de recurso. Fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços. O que significa isso? Muito simples. Que a incidência dessa parte final da regra deverá observar também a fonte, deixa eu subir aqui, diferenciada de recursos. Então, por exemplo, vamos aqui uma rubrica obras e aqui uma rubrica serviços. Digamos que eu tenho aqui 4 contratos de obras dentro de uma repartição. Primeiro vence dia 1º, dia 3, dia 7, dia 9. Aqui 2 contratos apenas de serviços. O primeiro vence dia 10, o outro dia 17. Tranquilo, significa dizer que dentro de cada fonte diferenciada de recursos, deve-se observar a ordem cronológica das exigibilidades, ou seja, paga antes o que vence antes, ressalvada essa possibilidade autorizada no final do caput do artigo 5º. Dando sequência aqui, já chegando bem perto, próximo ao final do nosso artigo 5º e da primeira seção como um todo, parágrafo 1º. Os créditos a que se refere esse artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem valor. Pessoal, essa é a figura da atualização monetária, correção monetária, atualização financeira, que a gente vai tratar mais para frente na lei. Parágrafo 2º, a correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderem aos créditos a que se referem. Então, pessoal, é bem singelo, vamos assim dizer. Digamos que eu tenha um valor principal que é de 100 mil. No caso, vai incidir uma correção monetária, por exemplo, de 0,2%. Ou seja, eu vou ter aqui um pagamento final, aqui está o principal, 100 mil, uma correção de 0,2%, que dá R$200, eu vou ter um valor final de pagamento de R$100.200. Pois bem, esse, entre aspas, acréscimo feito a título de correção monetária, deverá correr à conta da mesma dotação orçamentária que atender ao crédito principal. Então, a mesma rubrica orçamentária deve ser utilizada para o pagamento do principal e do valor a título de correção monetária. E aqui, parágrafo 3º, observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2 do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Então, pessoal, na verdade, esse parágrafo 3º coloca numa saia justa a administração. O que ele está dizendo é que, bom, primeiro aqui, ó, pessoal, o limite a que se refere o valor, que se refere ao inciso 2 do artigo 24, é o valor de R$8.000. Pois bem, então os contratos cujo pagamento não ultrapasse o valor de R$8.000 deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis a contar da apresentação da respectiva fatura, onde se comprova a prestação da respectiva parcela. Ocorre que isso se dá sem prejuízo no disposto no caput, ou seja, deve ser observada a ordem cronológica das exigibilidades como regra generalíssima. E ainda assim, e além disso, melhor dizendo, o pagamento de parcelas de até R$8.000 deve ocorrer em até 5 dias
úteis a contar da apresentação da respectiva fatura. Pois bem, aqui nós fechamos a nossa sessão 1 do capítulo 1. Pare nesse ponto, na próxima aula começamos a sessão 2. Obrigado a todos e até lá.